Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente mestrando na COP, e hoje nós vamos dar uma introdução, vamos começar a entender sobre a tabela periódica. E a primeira parte que nós vamos fazer é sobre simbologia, número atômico e o número de massa, beleza? Então aqui a gente vai dar uma olhada, na verdade, nas semelhanças que podem existir entre os átomos. Então, primeiro, a gente tem que dar uma revisada no que significa cada coisa que está aqui nos elementos, tá? Então, por exemplo, aqui o lítio. Se vocês forem dar uma olhada, aparece ali Li, que é o símbolo do lítio. Embaixo na tabela vem o nome do elemento, embaixo mais ainda vem o peso atômico e em cima vem o número atômico, que a gente já viu que o número atômico está associado ao número de prótons, que consequentemente para um átomo neutro, né, para um elemento neutro, é o mesmo número de elétrons, ok? Então vamos dar prosseguimento. E o que são esses números, né? Que representa? Então, o número atômico, como eu disse, é a quantidade de prótons do elétron. E a gente tem ali embaixo o peso atômico. A gente depois vai falar um pouquinho sobre a diferença entre peso atômico e número de massa, tá? E o que é o número de massa? O número de massa do átomo, ele é a soma. Então aqui vamos escrever aqui do ladinho. A massa atômica, tá bom? O número de massa, ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então é P mais N, ok? Lembrando que esses dois caras aí, prótons e nêutrons, eles estão dentro do núcleo do meu elemento, tá bom? E a gente observa o seguinte, como a gente viu, por exemplo, o lítio, a gente tem que o número de prótons dele é 3, ok? E se você for olhar ali embaixo, né, como a gente viu, a gente tem ali embaixo que a gente chama de é, é, o peso atômico, né, na verdade. E note que isso é diferente. Aquilo ali não é o número da massa, tá? O importante é esse. Aquilo que está ali embaixo é a massa ou o peso atômico, como costumam ser chamados, tá? Não é a massa, não é a massa. A massa ela é dada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Agora a massa atômica, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que significa, beleza? E antes de mais nada, a gente tem que entender o que são íons, o que são ânions, né? E cátions, por consequência. Então a gente sabe que íons é quando nós temos um número diferente entre prótons e elétrons. Então é aquele clássico: se o número de elétrons for maior, do que o número de prótons, nós temos uma carga líquida negativa. Beleza? E nós temos aqui ânions. Por sua vez, se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, nós temos uma carga líquida positiva e nós temos aqui cátions, ok? Então, essa é a parte mais assim importante, introdutória, que nós vamos começar a ver agora, ok? Bem, vamos supor aqui agora um exemplo, tá? Vamos pegar aqui o manganês na tabela periódica. O manganês na tabela periódica, ele é dado dessa forma aqui, ó. Mn 25 55. Pela representação do manganês, o que a gente tem? Que o número atômico dele é 55. Desculpa, 25. 55. 25. Temos que o número da massa dele é 55, ok? Ou também ele pode ser representado de outra forma, tá? Na tabela periódica, que é Mn 25 55. Existem várias maneiras de ser representado, porém, de acordo com a tabela periódica que você vai pegar para consultar, tem a necessidade, sempre haverá necessidade, sempre estará lá disponível para você a legenda do que significa cada item que está sendo representado ali no seu elemento, ok? Então vamos voltar aqui para o manganês. Então a gente sabe que o número atômico dele é 25 e que o número de massa dele é 55. Então a gente sabe que o que a gente pode tirar a partir daqui de informação importante? A gente sabe que A é igual a prótons mais nêutrons, certo? E eu sei que o número de prótons ele é igual ao número atômico. Então eu sei que aqui vale 55
Isso é igual a 25 mais N. Concorda comigo? Então, eu consigo, a partir dessa diferença, calcular o número de nêutrons. Então, eu sei que isso aqui são 30 nêutrons. Certo? Então, esse é o número de nêutrons que o manganês tem. Ok? E a gente sabe também que, como nós temos um elemento neutro, a gente tem que o número de prótons necessariamente é igual ao número de elétrons, ok? Então, lembre-se sempre disso. E nós temos agora também algumas coisas importantes, que são características que podem existir, tá? Que são, quando nós temos um elemento isotópo, isótono, isóbaro ou isoeletrônico. Então eu vou escrever aqui para você o que nós podemos ter. A gente pode ter isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônico, tá? Iso vem de igual, gente, tá? Então aqui, isótopos, Pzinho, né, de próton. Então é o mesmo número de prótons. Isótonos, Nzinho, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, Azinho, que vem lá da massa que a gente estava falando. E isoeletrônico, o próprio nome já diz, né? O mesmo número de elétrons, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, em alguns casos de isótopos, isóbaros, enfim. Por exemplo, o carbono C612 e o carbono C614, tá? O que a gente observa a partir daqui? Que eles são isótopos, porque o Zzinho deles, que é o número atômico, é igual. Então esses caras aqui são isótopos. Ok? Agora, por exemplo, se eu tenho aqui o manganês, o íon, né, no caso, mais 2, o íon manganês, mais 3, e o íon manganês, mais 4, certo? Também são o quê? São isótopos, porque eu não mudei aqui o P, ok? Lembre-se sempre do seguinte, gente. Eu não consigo arrancar prótons do meu núcleo, ok? Assim, aqui ao nível do que a gente está estudando, tá? Então, sempre esse mais e menos está relacionado ao número de elétrons que eu estou tirando, tá? Então, em quem eu vou mexer sempre é o número de elétrons. Então, aqui é o manganês. O manganês, por ser manganês, né, ele continuou tendo ali o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. A diferença é que agora eu tenho menos 2 elétrons no primeiro cara, menos 3 elétrons no segundo cara, e menos 4 elétrons no terceiro íon ali do manganês. Mas eles continuam sendo isótopos. Isótopos. Ok? Agora vamos olhar, por exemplo, para isótonos, tá? Alguns isótonos que nós temos na natureza. Por exemplo, vamos trazer para cá o manganês e o ferro. Certo? Por que eles são isótonos? Por que eles são isótonos? Se você fizer a continha aqui, isótonos é o que, gente? É o número de nêutrons iguais, tá? A gente sabe que massa igual a prótons mais nêutrons. Então, se eu faço ali primeiro para o manganês, a gente vai ter 55 menos 25 igual a 30, certo? Para esse cara aqui. Agora, se a gente faz para o ferro aqui, a gente vai ter o que também? A P mais N. Então, N é igual a 56 menos 26, N igual a 30. Então, nós temos também o mesmo número de nêutrons, ok? E a gente pode ter infinitos tipos disso aqui. A gente pode ter, como a gente falou, né, isóbaros, que é o mesmo número de massa atômica, e os isoeletrônicos, que é quando a gente tem o mesmo número de elétrons. Tá,
E o que são elementos, tá? Bem, o que faz com que eu diga que determinados átomos são de ferro? O que esses átomos têm em comum e o que diferencia eles um dos outros? Então, a pergunta é: qual a característica que determina a qual elemento o átomo pertence? Então, o que caracteriza todos os átomos de um mesmo elemento é o número atômico, ou seja, o número de prótons do átomo. Isso significa dizer que todos os átomos, presta atenção nisso, todos os átomos de um mesmo elemento são isótopos entre si, que é o caso que a gente viu aqui do manganês e seus vários íons, tá? São vários tipos de íons, porém todos eles são pertencentes ao mesmo elemento. Então, ao mesmo elemento, por mais que a gente tenha mudança no valor da carga, a gente continua tendo isótopos, porque o número atômico não foi alterado, ok? E agora a gente vai entender um pouco sobre massa atômica e número de massa, ok? Então, vamos lá. Massa atômica. Se você pegar o manganês, né? Em algumas tabelas ele pode aparecer esse aqui, ó. 25. E aqui embaixo apareceu um número assim, ó. 54,938 alguma coisa, tá? Igual a gente viu aqui por lixo na nossa tabela. Na nossa tabela você vê que não foi um número inteiro. Ali, se eu não me engano, aqui é 6, ficou bem ruim aqui, né? Porque ficou grande demais. Mas aqui é 6,94, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso e ver essa diferença. Você percebe que 54,93 é muito próximo do 55 que a gente viu aqui, certo? E eles têm alguma coisa em comum? Bem, vamos ver que sim, porque são números muito próximos, então tem alguma relação sim. Então é o seguinte, esse número quebradinho que a gente vê na tabela periódica, ele é a massa atômica. Então isso aqui é a massa atômica, ok? E ele tem sim a ver com o número de massa, que é aquele A que a gente calculou. A massa atômica de um elemento nada mais é do que a média ponderada das diferentes massas existentes para esse mesmo elemento, tá? Então, vamos dar aqui uma olhadinha. Deixa eu ver aqui um exemplo para a gente, bem legal. Bem, vamos olhar aqui o exemplo de abundância de um determinado elemento. Vamos olhar para o cloro, tá? O cloro, nosso amigo cloro, ele tem número atômico 17 e ele é conhecido na natureza pelas suas duas formas isotópicas, né, no caso. Uma com 20 nêutrons e outra com 18 nêutrons. Então vamos lá. O Z do cloro é 17. Só que existem dois isótopos dele. Um com N igual a 20 e outro com N igual a 18. Então, essas aqui são as formas isotópicas do cloro, beleza? E aí a gente consegue fazer algumas continhas aqui, né? Então vamos chamar isso aqui de N1, que é o primeiro isótopo, e N2, que é o segundo isótopo. Então se eu calcular A1, ele vai ser o quê? 27 mais 20, que é... Mais 20 não, desculpa, 17. 17 mais 20, que é igual a 37, certo? E o A2 vai ser 17 mais 18, que é igual a 35, ok? E de acordo com o grau de abundância desses caras, a gente sabe que o cloro que tem a massa igual a 35, ele é 75,77% abundante na Terra, enquanto o outro é 24,23%. Então, para eu saber a massa atômica, que a gente vai representar por MA de massa atômica, basta eu fazer a média ponderada dessas massas que eu encontrei, ok? Então, por exemplo, aqui seria
35 vezes 0,7577 mais 37 vezes 0,2423. Isso vai dar para mim um valor de 35,4846, ok? Então é dessa forma que a gente calcula a massa atômica. Então lembra sempre disso, gente. A massa normal, massa, que você calcula próton mais nêutron, ela sempre vai te dar um número inteiro, bonitinho. Agora, a massa atômica, não. Ela sempre vai te dar um número. Sempre não, mas assim, costuma-se ter um número quebrado. Porque você faz uma conta em cima da abundância desse elemento na Terra, em cima dos isótopos, né, que podem existir desse elemento no planeta Terra, ok? Então, por exemplo, novamente, a gente tem o hidrogênio, que ele tem também o deutrino, ele tem outras formas, tá? Então, você pode pegar esse cara e fazer algumas contas para obter a massa atômica. Então, você pode fazer isso sempre, 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 sempre. O importante é sempre ter em mente que massa atômica é diferente da massa que você obtém pela soma de próton mais nêutron, ok? Então, a gente fica por aqui nessa parte introdutória e agora a gente vai para um outro tópico e espero vocês na próxima aula.